algumas canções, algumas letras que realmente falam muito, muito comigo, né? E essa canção, ela diz assim, né? Que ele cresça e ele apareça, né? E que a gente diminua. Cantar é lindo, né? Isso é maravilhoso cantando. O desafio é que isso de fato aconteça nas nossas vidas. Que ele possa de fato aparecer nas nossas vidas. É para isso que estamos aqui, amém? Nos prepararmos, melhorarmos, crescemos, aprendemos a respeito do que o nosso Senhor e Salvador e Criador também, nosso Pai, Ele deseja para as nossas vidas. Por isso que nos encontramos a cada uma dessas reuniões, de domingo, de quarta, de sábado, né, células das mulheres, encontros dos homens, e cada uma delas com um propósito, de nós, de fato, parecermos mais com Cristo. Que de fato a gente possa realmente, né, diminuir e Ele possa aparecer nas nossas vidas. E Ele pode aparecer de diversas maneiras, de diversas formas. E nós temos falado aos domingos, já desde o início do ano, sobre como a gente pode nos construirmos para que isso de fato possa acontecer. E a gente sabe que o ser humano, ele é movido por resultado. O ser humano, ele é movido por aquilo que ele vê. O ser humano é movido por emoções, por sentimentos, por ideologias, por coisas que é do seu próprio interesse. Esses dias eu falava ainda com algumas pessoas e a gente às vezes usa como um argumento dizer que faz o bem para alguém porque a gente gosta, porque a gente entende, mas na verdade cada um de nós acaba fazendo as coisas por um interesse próprio. Cada um de nós acaba fazendo algo por uma necessidade própria. E porque aquilo é bom para nós, nós fazemos, nós entendemos, mas também isso de certa forma vai gerar um bom resultado ou um benefício para alguém. Porque quando você faz o bem para alguém, quem é que está recebendo em troca? É nós. Porque quem planta, colhe. E quando nós sabemos e entendemos isso, naturalmente, porque cremos, a gente acaba fazendo mais e mais. Mas quem é que é beneficiado? Somos nós. Nós somos os beneficiários da plantação da nossa vida, de tudo que fazemos, e isso, com certeza, ela vai redundar em louvor e glória e adoração para Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou e nos criou, que a nossa vida possa glorificar o nome do Senhor. Porém, muitas vezes as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas falas, os nossos posicionamentos, eles refletem o contrário do que a gente até mesmo entende e fala. E isso não acaba redundando em louvor e glória para Deus. Por isso, cada culto, nós viemos aqui para nos preparar, para aprender algo novo, para sermos até mesmo confrontados pela palavra de Deus, a fim de que nós tenhamos da parte do Senhor, pela sua palavra, consolo das Escrituras, entendimento das Escrituras, conhecimento das Escrituras, para que nós possamos desenvolver uma boa fé, a fim de que Deus, pelas nossas obras, pela nossa fé, pela manifestação daquilo que nós cremos e fazemos, Deus possa ser adorado e louvado. E nisso nós vamos também influenciando. Nisso acabamos influenciamos nossos cônjuges, influenciamos nossos filhos, influenciamos nossos familiares, influenciamos pessoas de amizade ao nosso redor. E isso é bom, porque assim o Senhor nos chamou para fazer. Deixa eu achar aqui, coloca para nós lá, Atos capítulo 2, deixa eu ver, Atos 2, o 46, olha o que a palavra diz: diariamente, os irmãos perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria
e com singeleza de coração. Não tem problema se o partir do pão vai ser uma picanha, ou vai ser um frango assado, ou vai ser um salsichão, uma linguiça, não importa. Desde que seja isso com singeleza de coração, desde que isso realmente seja com alegria e seja de bom coração. E aí ele continua dizendo que quando os irmãos fazem isso, no 47, louvando a Deus, e então contando com a simpatia de todo o povo, enquanto os irmãos fazem isso, enquanto os irmãos vão se aperfeiçoando, vão se preparando, vão andando em comunhão, vão tendo tudo em comum, como a palavra diz, o que acontece? Acrescentava-lhes, ou acrescenta-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo. Quem está aqui hoje porque algum dia alguém convidou você para vir a essa igreja? Amém. Se cumprindo o que a palavra diz. Porque talvez lá num café, né? Talvez lá no trabalho, talvez lá numa reunião de família, alguém disse para você: "Ah, mas olha a igreja, olha isso, olha aquilo". E Deus, de alguma forma, porque Deus age na sua multiforma e graça, Ele vai, então, convencendo-nos. Por quê? Porque não é nós que escolhemos a Deus, querido. Você não chegou aqui, não caiu aqui de paraquedas de nenhum jeito. Olha o que diz João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Não foi eu, não foi você que escolheu a Deus. A gente se engana. Gálatas fala isso. A gente se engana achando que pode moldar Deus à nossa maneira de pensar. A gente se engana achando que a gente pode fazer com que Deus se enquadre ou se encaixe no meu modelo e na minha cultura. Não é nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. E Ele não te chamou simplesmente porque você é mais bonitinho, né? Porque você tem 1,80 m, você tem olhos verdes, né? Ou porque você é mais baixinho, é mais fortinho. Não, Deus não te escolheu pelas tuas referências ou pela tua qualificação. Não, Deus te escolheu porque Ele te chamou, porque você é filho. E Ele diz assim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e também eu vos designei. Eu lhes dei uma missão, eu lhes dei um propósito, a fim de que o quê? Você dê fruto. E esse fruto que você vai dar, esse fruto que você vai manifestar, a cada vez que você vai se aperfeiçoando, conhecendo mais a Deus, conhecendo mais as Escrituras, tendo intimidade com o Pai, esse fruto ele vai permanecendo. Seja fruto pessoal, individual, onde você vai moldando o seu caráter, onde você vai moldando as suas emoções, onde você vai transformando a sua maneira de pensar, porque Paulo falou que a única maneira de nós mudarmos o nosso estado de vida, mudarmos a nossa condição social, mudarmos a nossa condição emocional, mudarmos a nossa condição espiritual, é mudando a nossa mente. Romanos 12:2. Se você quer mudar algo na sua vida, você deve começar pelo aquilo que você pensa, acerca das coisas que você pensa. O cristianismo, ele é muito simples. O ser humano que gosta de fazer o quê? Complicar as coisas. A palavra de Deus, ela é água. Por quê? Porque a água, onde ela passa, ela limpa, ela lava. A palavra de Deus também é comparada como fogo, porque queima. Porque quando a palavra de Deus ela se encontra com uma palha dentro de nós, vai queimar, vai causar desconforto, vai fazer você mexer aí na cadeira. Por quê? Porque é fogo, mas também é água. Amém? A palavra de Deus ela é vida. E ela vai produzir uma vida, na sua vida, redundante, né? Mas que você talvez nunca experimentou antes. Ontem eu ministrava para os jovens aqui e falava um pouco do meu processo de conversão, do início da minha caminhada.
Quando eu conheci a Cristo, eu tinha 17 anos de idade. E foi um impacto na minha vida, porque eu nunca tinha sentido algo igual. Foi como tirar sobre os meus ombros, sobre a minha vida, um peso que eu não imaginava que existia. E eu parecia que flutuava a partir daquele momento. E eu não sabia o que que era. Eu disse, mas o que que é isso? Alguém já sentiu isso aí, gente? Já sentiram alguém? Levanta a mão, quero saber. Os outros que não sentiram ainda, o que que falta? Eu posso dizer para você, falta você se entregar. Falta você se entregar. Falta você se entregar. Porque o homem, ele tem a mania de confiar no seu próprio braço. E como você não vê a Deus, você tem dificuldade de confiar em Deus. Talvez o seu passado, a sua história, as suas experiências levaram você simplesmente a confiar no que você sabe, talvez no seu canudo, talvez no seu dinheiro, talvez se apoiar na sua profissão, talvez se apoiar naquilo que você aprendeu de pai e mãe. E quando a gente se apoia em todas essas estruturas que são do mundo, que são passageiras e que um dia vai acabar, você não consegue desfrutar dessa plena paz, alegria e comunhão com Deus. E por isso que a vida se torna um peso. E por isso que às vezes você não entende o que está acontecendo em determinadas áreas da sua vida. Por isso que você não tem a clareza de o que fazer, quando fazer e como fazer. E nessa noite eu quero continuar falando como que a gente então pode construir-se para uma vida bem-sucedida. E um dos pontos que eu quero falar nessa noite, já hemos falado em vários deles, hoje é sobre a lei da direção. Lá em Provérbios, capítulo 16, a partir do verso 1, olha o que diz. O coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Aqui já testifica o que eu acabei de dizer sobre confiar. Confiar no seu braço ou confiar na resposta certa do Senhor. Confiar no que você tem de crenças deste mundo ou confiar no que a palavra de Deus ela simplesmente fala. E é muito interessante como a palavra ela pode ir limpando essas nossas dificuldades e limitações. Então o coração do homem faz planos e é normal que nós façamos planos. E está tudo certo. Nós precisamos planejar, com certeza. Mas entenda que quando os teus planos, os meus planos, eles não estão alinhados aos planos de Deus, os teus planos vão ser frustrados. Porque Deus, Ele é teu Pai. Ele planejou, Ele tem um propósito, tem um desígnio para a sua vida. E quando nós não escolhemos caminhar sobre a vontade dEle, coisas na nossa vida, elas geralmente não funcionam como a gente gostaria que funcionasse. Lá no verso 2 ele diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor, Ele é que pesa o nosso espírito. E é fato que a gente às vezes tem divergência, sim ou não? Quando o casal se junta, começam as maiores divergências da vida, né? E aí tem aquelas brincadeirinhas que fala, um deixa a tampa do vaso aberta e o outro não gosta, fecha. Aí um pega ali a pasta de dente e ele enrola bem bonitinho, né? Lá de baixo, para ficar bem direitinho. E o outro, e fica tudo amassado, né? Um joga a toalha no chão, molhada, em cima da cama, as cuecas, as calcinhas, de tudo que é canto. E o outro, olha o que tu fez! Como pode? E assim, e assim, e assim, e assim, e assim vai. Várias e várias coisas. Não acontece isso? Por quê? Volta lá o verso 2. Porque os caminhos do homem, aos seus olhos, não, mas é assim. Sempre foi assim. Eu acho certo assim, qual o problema? Mas o outro vê diferente.
o outro vê de uma outra maneira. E muitas vezes, assim como acontece dentro dos nossos lares, acontece para com o Senhor também. Acontece para com o Senhor também. Quantas tradições a gente carrega e a gente traz, porque alguém fez, alguém disse que tinha que fazer e a gente acabou fazendo, né? Um exemplo, quem aqui já fez isso? Passava de frente à igreja católica e fazia o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Quem já fez isso? E você sabe por que você fazia? E se não fazia, como é que era? Está vendo quantas coisas a gente tem na nossa vida que são tradições? Uma delas, não sei se você lembra também, que na virada do ano não pode comer o quê? O quê? É o que dizem, né? Agora, a gente está próximo ali agora da Páscoa. Sexta-feira Santa, o que que não pode? Meu irmão está aqui. E a gente aprendeu com o pai e com a mãe que naquele dia não pode fazer nada. Não pode ligar a TV, não pode andar de bicicleta, não pode nada. Só que a gente fazia tudo igual. E aí meu pai dizia assim, amanhã é sábado de aleluia. É? E o bicho pegava. Tipo assim, cuidado na sexta que o diabo está solto. Quando é que ele teve preso? Hã? Só quando a gente amarra ele, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, quantas coisas aos nossos olhos, às vezes, parece tudo certo. Só que, na verdade, Deus é que sabe. Deus pesa o Espírito. E o verso 3... Confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor a tua vida, confia ao Senhor o teu trabalho, confia ao Senhor a tua esposa, o teu filho, confia ao Senhor. Eu lembro que quando eu e a Dani, a gente foi pai pela primeira vez, é um terrorismo, né, gente, né? Quando tu é pai pela primeira vez, é um terrorismo, né? A criança se vira para um lado, a criança, ela está dormindo, tu vai ali, será que está viva? Tu vai ver para estar respirando, né? E assim, tanta e tanta coisa. E a gente fica aquele desespero. Mas a gente precisa aprender a confiar no... Aí quando veio o segundo, coitado do Samuel. Aí o segundo né, a gente vai passar. Nunca leva no médico, né? Caiu, né? Passa ali. O primeiro, ai meu Deus, o que houve? Né? É ou não é assim, gente? E por que isso? Porque a gente teve a experiência. Porque a gente provou do primeiro filho e viu depois com o tempo que não era bem assim. Por isso, Deus também trabalha conosco, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Como que a gente aprende a confiar em Deus? Quando a gente se mete em confusão. Quando a gente se mete em situações, porque daí a gente vai ver, ou melhor, Deus vai ver aonde nós estamos, em quem nós estamos confiando. Se é nele, ou se é naquilo que os meus olhos veem como certo ou errado. Depois, vamos lá? Eu começo bem devagar, depois tenho que acelerar, né? Eu tenho que acelerar já, porque senão eu tenho um assunto bem legal aqui. O Senhor, Ele fez todas as coisas, gente, para determinados fins, e até o perverso, para o dia da calamidade. Pode continuar, agora eu vou ler. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo amor e pelo temor do Senhor, os homens, eles evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este então, olha o que ele faz.
ele até reconcilia com eles os seus inimigos. Você tem inimigo? Você tem rixa? Você tem alguma dificuldade com alguma pessoa? Olha o que diz o texto. Volta lá. Sendo o caminho dos homens agradável a Deus, ao Senhor, este irá reconciliar você com os seus inimigos. Mas a primeira parte tem que ser de quem? Nossa. Porque o nosso caminho, as nossas obras, o que nós fazemos, precisa agradar a Deus. Entenda, meu querido, que a palavra de Deus ela sempre vai se confirmar dentro das necessidades que nós temos. A questão é que às vezes nós queremos olhar para o nosso caminho como a gente quer ver, como eu imagino, como eu penso que aquilo deve ser. Olha o que diz lá em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem. A gente tem vontade de fazer isso, tem propósito de fazer aquilo. Eu quero isso para a minha vida profissional, eu quero isso para a minha vida pessoal, eu quero que os meus filhos... Tem muitos propósitos nos nossos corações, sim ou não, gente? Tenho certeza que você tem muitos desejos aí. Você tem muitas coisas que você quer construir, você quer caminhar para isso, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, que o desígnio do Senhor é que vai... Eu por muito tempo sirvo a Deus no MBCV, por muitos anos. Congreguei 10 anos na cidade de Portão, no MBCV de Portão, junto com o pastor Cássio. Depois a gente teve um tempo ali, servindo em São Sebastião do Caí, a gente abriu uma célula, essa célula foi uma bênção, muitas pessoas foram alcançadas, foram salvas. Dela veio então a nascer a igreja de harmonia, que hoje temos lá. A gente voltou para Novo Hamburgo, serviu em Novo Hamburgo, mas eu sempre fugindo. Fugindo do quê, pastor? De ser pastor. Eu sempre quis, sempre amei ajudar, servir na igreja, mas eu não queria mais ser pastor, porque muitos e muitos anos atrás, no início da minha fé, eu dizia, eu quero ser pastor. O tempo vai mostrando, e vai nos dando experiência, e vai revelando coisas que a gente não entende quando nós somos imaturos, quando nós não conhecemos muita coisa. E depois de um tempo, eu disse, eu não quero ser pastor. Vai que o apóstolo me manda lá para Canguçu. Esse era o meu grande medo. Se tivesse uma igreja lá no BC, eu ia, amém? Estou brincando, né? Mas seria bem melhor do que para Canguçu, né? Aí talvez eu ficaria mais tranquilo, mas eu não tenho igreja. O MBCV não tem uma igreja na praia, gente. Vamos orar para Deus levantar, amém? Vai que alguém aí se levanta e quer ir também, né? Mas um dos grandes medos, e eu sabia que eu não poderia dizer não para Deus, vai para uma igreja. E o que aconteceu comigo? O meu medo se concretizou, né? Pastor Ney, lá em dia 30 de agosto de 2023, o apóstolo me apresentou nessa igreja como pastor da igreja de Estância Velha. Eu nem sabia o que estava acontecendo, eu não entendia nada, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, eu estava em Nárnia naquele dia, apavorado. Eu não fazia ideia o que iria acontecer com a minha vida. Mas por que então tu aceitou? Porque no mesmo ano de 2022, um ano antes, março de 2022, num retiro que eu estava, Deus falou comigo. E Deus me constrangeu de tudo que Ele tinha feito na minha vida até aquele dia. E eu disse para Deus assim, Senhor, a partir de hoje, eu aceito o que o Senhor Deus tem para a minha vida.
eu confio em Ti. E muitas coisas desde então que eu tomei essa decisão aconteceram. E eu decidi realmente permanecer no desígnio de Deus para a minha vida. E se Deus um dia quiser me mandar para algum lugar que tem praia, eu fico bem feliz, amém? Tá bom, Deus? Então, queridos, nem tudo que às vezes parece ser bom, ou parece ser certo, queridos, significa que é bom ou é certo. Posso dar alguns exemplos? Olha só. Daqui a pouco você está lá no shopping, ou na Shopee, que é tudo meio parecido, né? Mercado Livre, agora o Temo, tem de tudo, né? Você está ali, e você vê uma promoção, algo que você gosta, algo que você queria, e vai lá e compra. Se endivida. Parece certo, parece bom, mas o resultado é endividamento. Eu não posso, olha o meu cartão agora. Acha graça às vezes, a gente acha muito engraçado às vezes, uma criança, né, que tem um determinado comportamento afrontoso, ou fala alguma coisa, acha muito engraçadinho uma criança que às vezes é assim. Porém, o que vai acontecer? Ela vai crescendo e cada vez mais ela não vai respeitando a autoridade. Às vezes também, a gente pensa, vou fazer assim, vou fazer desse jeito, mas porque eu acho melhor assim. Não vou fazer que nem disseram. Daí o que a gente está fazendo, está cometendo? Transgredindo uma direção, uma ordem. Mas ir na igreja no domingo tá bom. Né? Uma vez por semana tá bom. Só que acontece o quê? Muitas vezes também você acaba não tendo força para resistir o diabo quando ele se apresenta. Isso é o que às vezes está como propósito no nosso coração. Isso é o que nós nos propomos a fazer. Porém, o desígnio de Deus, queridos, é o que deve permanecer. Porque cantamos aqui que ele cresça e ele... Agora ficou ruim de falar, né? Vamos lá, amém? Que ele cresça e ele... E que nós... E é assim que acontece? É assim que está acontecendo? A gente realmente está diminuindo a vontade humana, a própria desejo, sentimentos e emoções, para que a vontade de Deus seja soberana na nossa vida? Eu quero dar 2 exemplos agora de 2 pessoas, 2 resultados que têm o mesmo Deus, porém com uma diferença enorme. Coloca o texto para nós de Gênesis 41, e vamos ler agora do 32 ao 40. Olha que interessante, muitos aqui conhecem a história, talvez alguns não, eu vou tentar resumir ela. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Só segura aqui, naquele versículo ali. O que é isso aqui? Faraó, que era o rei do Egito, teve um sonho. E no sonho, então, fala de 7 vacas e 7 espigas. E o sonho, ele fica perturbado com o sonho. Fica muito perturbado. E ele chama todos os sábios daquele tempo para interpretar, para revelar o que era o sonho. Porém, ninguém trouxe uma resposta que fosse satisfatória ao rei, ao faraó. Porém, então ele descobriu um rapaz chamado José, que estava na cadeia, que revelava sonhos. E então, o faraó manda chamar José, e José se apresenta, e antes de se apresentar, ele faz barba, ele troca de roupa, ele toma banho. É interessante isso, né? Porque a gente até para algumas coisas a gente tem que se preparar, principalmente até ficar cheirosinho, né? E quando o faraó conta o sonho para José, José revela para ele, olha, o negócio é o seguinte, vai vir 7 anos de muita fartura, e logo depois virão 7 anos de muita destruição, onde tudo que existe vai ser consumido.
E aí olha o que acontece, ele diz assim, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra, nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi, diga isso, o conselho foi agradável. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E o que aconteceu? Disse Faraó então aos oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aqui tá bom, já dá para nós entendermos qual foi o resultado do que aconteceu entre Faraó, Deus e José. Isso aqui a gente pode trazer muitas lições, e uma delas é: eu só ouço a Deus, pastor. Amém? Você deve ouvir a Deus. Mas Deus também chama homens para dar direção para a sua vida. E aqui está uma boa prova disso. Deus chamou José, tirou ele de dentro do calabouço, que tinha sido vendido pelos seus irmãos, que passou toda uma vida infernal, mas sempre sendo um homem honrado, um homem servidor a Deus. E quando ele teve a oportunidade, ele não negou a sua fé, e ele deu a direção que Deus falou para ele. Quando ele chega na primeira vez diante do Faraó, ele diz para Faraó assim: eu vou te falar, Faraó, o que Deus me revelar, isso eu vou te falar. E aqui a gente vê algo bem interessante. Faraó, queridos, ele salva uma geração por ouvir a voz de Deus. Porém, Faraó não acreditava em Deus. Porém, Faraó não tinha Deus como seu Deus. Faraó acreditava no rio, acreditava no jacaré, acreditava no sol, acreditava na lua, mas não acreditava no Deus vivo e todo-poderoso. O próprio Faraó, ele se colocava na posição de ser um Deus. Mas Deus usou a vida de José para dar uma direção a Faraó, e o ímpio ouviu a voz de Deus. Isso nos mostra, queridos, que muitas vezes, o ímpio às vezes, dá mais ouvidos a uma direção vinda da parte de Deus do que os próprios cristãos. Quantas vezes talvez você deu preferência a ouvir uma pessoa estranha do que você ouvir uma palavra que é dita aqui nesse altar? Quantas vezes você talvez deu ouvidos para alguém para seguir a vontade dos seus próprios olhos porque achava que é puro, do que ouvir talvez um conselho que você recebeu de mim ou talvez de uma pessoa de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você já passou pela situação de que talvez sua esposa, ou seu marido, ou seu pai, ou a sua mãe lhe falou algo, você não obedeceu, e aí veio lá o amigo do trabalho, veio a amiga do não sei de onde, e fala a mesma coisa, e você faz o que a amiga falou, ou o que o amigo disse. Sim ou não, gente? Sim. Às vezes o marido fala para você, mas você quer ouvir a mesma coisa do pastor. Ou vice-versa.
Várias vezes já me aconteceu isso. Por que isso, queridos? Porque a gente às vezes está dando muito mais ouvidos para o nosso coração do que aquilo que é a verdadeira palavra de Deus. E esse é o exemplo de Faraó. Faraó, que não era um cristão, que não temia Deus, mas ouviu a voz de Deus por intermédio de alguém que temia o Senhor. Eu quero agora dar o exemplo do segundo homem, a segunda pessoa, que também teve um resultado, porém diferente de Faraó. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, verso 1 ao 3. Olha o que aconteceu com esse. Disse Samuel a Saul. Samuel ele foi um grande profeta, e ele disse ao rei Saul, Samuel, ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E disse Samuel então a Saul, enviou-me o Senhor a te ungir-te rei, sobre o seu povo, sobre Israel. E ele diz agora, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel, no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Até aqui tá bom. Saul, queridos, recebeu uma direção clara da parte de Deus, vinda de Samuel. Porém, a direção que ele recebeu de Deus trouxe para a vida dele, sabe o quê? Destruição para toda a sua família. Mas como assim, pastor? Vamos continuar lendo o texto e vamos entender? Olha agora o que diz lá no verso 9 ao 11. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel e disse, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. A gente vê que no primeiro momento, quando Samuel chega para Saul, que era o rei, e diz para ele, Deus está dizendo, Saul não ouviu diretamente do Senhor. Deus enviou Samuel e diz para ele, faz assim, assim e assim. O que era para fazer? E contra os amalequitas, porque esses impediram o povo de Israel quando vinha do Egito. E agora destrói tudo, não é para sobrar nada. Porém, o que aconteceu? O rei foi lá e começou a ver coisas. O povo começou, mas vamos matar esses boi, olha aqui, dá para fazer uma picanha, um churrasquinho. Vamos levar o rei, vamos fazer ele passar vergonha. Porque ele fez, vamos levar na frente do povo, vamos prender, vamos torturar, vamos passar vergonha. Mas Deus tinha dito para fazer isso, gente? Não. Aos olhos deles, parecia algo bom. Parecia algo certo. Parecia algo que ia agradar a Deus. Mas Deus, queridos, Ele não se agrada de desobediência. Deus não se agrada do que a gente acha. Deus não se agrada do que a gente acredita. Deus se agrada de quando nós cumprimos a sua palavra, a sua direção. E olha o que acontece então com ele. Verso 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Você já imaginou se Deus chega para você e diz assim, acabou para ti agora.
eu tenho tentado, eu tenho te falado, eu tenho insistido, eu tenho mandado os meus servos e tu não tem dado ouvido. Agora chega. Acabou para ti. Você já imaginou? Só que nós temos, graças a Deus, o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo da bondade de Deus. Mas não tenta o Senhor, querido. Não fica tentando o Senhor. Não fica provando o Senhor. Porque uma hora, talvez, vai acontecer como Paulo disse: eu entrego esses a Satanás para que sejam tratados pelo Satanás. Cuidado, porque enquanto você resiste à poderosa mão de Deus, resiste ao Senhor, à sua palavra, a Bíblia diz que Deus também vai resistir àqueles que são soberbos. Deus resiste aos soberbos. E também a Bíblia diz que existe ruína para aqueles que são soberbos. E o que é o soberbo? É a pessoa que não quer, que resiste à verdade, que não quer aceitar aquilo que vem da parte de Deus ou outras coisas, que não quer o verdadeiro conhecimento. Deus resiste. Será que talvez não é por isso que continua esse peso? Lembra que eu falei antes? Quem já se sentiu leve? Alguns levantaram a mão. Talvez outros não levantaram porque não quiseram. Mas e aqueles que realmente estão sentindo o peso ainda? Que não se sentiram livres e libertos? Talvez, será que é porque ainda está resistindo àquilo que Deus está dizendo para a sua vida? Isso não foi, ou melhor, isso foi uma das coisas que veio como resultado para a vida de Saul. Sabe qual a outra? Agora eu vou falar um cunho espiritual do negócio. Olha o que diz agora em 1 Samuel 16,14. Olha o que aconteceu espiritualmente falando. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Quando você resiste, quando você não recebe uma direção, e você não pratica, você não coloca na sua vida, você não obedece, Deus dá a permissão para que um espírito maligno atormente a sua vida. Deus libera, Deus permite, por quê? Porque é desobediente. Quantos talvez aqui têm visto vultos em casa? Não é? Quantos talvez aqui, têm dificuldade de levantar da cama de manhã, cansado, oprimido, angustiado, não tem vontade de fazer nada, se tranca dentro de casa? Hein, queridos? Quantos aqui talvez estão vivendo uma vida dupla? Uma vida dupla. Vem à igreja, vem aos cultos, até serve em algum ministério, porém, por não ouvir, por não receber, por não obedecer à direção que Deus tem dado, tem em várias áreas da sua vida sofrido, recebido retaliações, confusões, conflitos, e a vida parece que vai, mas não vai. Você parece que dá uma melhorada, e aí parece que tudo volta. Isso é o que vem acontecendo com muita gente. Mas Deus é Deus de misericórdia, amém? Se o ímpio, gente, ele vê sabedoria da direção de Deus e obedece, que foi o que aconteceu com o faraó, por que alguém que é filho de Deus, então, não faz o que é ensinado? Hã? Por quê? Olha o que diz Tiago 1,8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos.
por causa da inconstância, por causa do ânimo dele. Ora eu quero, ora eu não quero. Ah, eu vou. Ah, mas eu não vou. Ah, mas hoje olha o calorão. Ah, está muito quente, não vou do culto, eu vou ficar em casa no ar-condicionado. Ah, a piscina. Ah, eu não vou servir. Ah, eu não sei o quê. Ânimo dobre, inconstante. Mas aí começa a olhar, as coisas não vão dando certo. Começa a olhar, as coisas parece que estão indo, mas daqui a pouco trava. Ah, mas eu estou indo na igreja agora, parece que só está piorando. Olha o que diz Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Quantas coisas talvez você achou que fazendo daria certo, mas no final quebrou a cara? Quantas coisas talvez você achou que fazendo daquele jeito iria ir bem, mas no final só deu ruim? Ah? Quantas coisas? Nós precisamos ter muito cuidado, sabe com o quê? 4 coisas. Cuidado com o que você acha, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você imagina e cuidado com o que você presume. Sabe por quê? Porque isso pode te matar. Quando eu acho que eu posso, eu acho. O acho é só achismo. Não quer dizer que seja verdade e que esteja em concordância com a palavra de Deus. Quando você pensa, e talvez você permite que a sua mente vague. E é como a internet. Você sempre clica e abre uma nova página, né? O pensamento é assim. Um pensamento puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Quando vê, você nem lembra mais quando começou. Você só está navegando, flutuando, como na internet. Cuidado com o que você imagina. Ah, mas eu imagino que... Querido, imaginar não quer dizer que seja realidade. Porque pela ciência, você sabia que a nossa mente é burra? Tanto que a palavra mente significa mente. Mentir. A tua mente não sabe distinguir de verdade e mentira. Não sabe distinguir de realidade e ficção. A tua mente não sabe. Por isso que muitas pessoas às vezes chegam ao ponto de destruir a si mesmo, tirando própria vida, fazendo coisas, grandes barbáries. Por quê? Porque a mente dela ficou contaminada, imaginando coisas que não são reais. Cuidado com o que você presume. Não, mas é porque isso só está acontecendo porque eu estou presumindo que o fulano, o beltrano, isso, aquilo outro, não gosta de mim. Como é que tu sabe? Tu já falou com ele? Não. Então, presunção mata. Presumir mata. Imaginar pode te matar. Pensar coisas que não deve pode te matar. Como assim matar, pastor? Sim. Romanos 6, 23, olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte. Quando você está permitindo que a sua mente comece a devagar com tantas presunções, pensamentos, achismos, que elas são, na grande maioria das vezes, contrárias, você está pecando. Eu falei esses dias, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está? Você cuida bem da sua mente? Não estou cuidando bem, está pecando. E o salário do pecado é a morte. Vai te afastar de Deus. O nosso maior campo de batalha, eu quero que você entenda, para que você seja firme nas suas direções, a sua vida, é a sua mente. Se você não guardar a sua mente, não entender que a sua mente, ela é poderosa, você vai se confundir. Você pode se perder. E se não cuidar, você não consegue mais achar o verdadeiro caminho. Por isso que Efésios tem um conselho muito sábio de como que a gente deve cuidar. Olha o que diz Efésios 6,16.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual você pode fazer o quê? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados do maligno? Vem cá, irmão, pode subir aqui um pouquinho? Vamos fazer um mini teatro aqui. O irmão está vivendo a vida dele aqui, está de boa. Está com o celular aí? Não. Pega o teu celular. Fica ali. Vamos fazer de conta que eu sou o demônio, tá? Dardo inflamado é isso aqui. Tu viu ali? Sim, é. E aí começa. Ele começa a dar sugestibilidade. Dardo inflamado. Se eu fosse tu, eu mandava mensagem para ela. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Dardo inflamado do maligno. É isso que ele faz. Ele vai lançando pensamentos, ideias, sugestões para que você peque. E você não obedeça à direção de Deus. E você cai em desobediência. É o que também diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Olha lá. Porque as armas da nossa milícia, queridos, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Sofismas são essas forças de pensamentos, ideias, fortalezas, que parece que você não consegue sair, você fica preso na sua mente com aquilo. E aí as pessoas até falam para você o que é certo, até falam para você qual o caminho, até falam para você qual a direção, o que você precisa fazer para que você possa vencer aquela área da sua vida. Mas aquilo é uma fortaleza. Se tornou algo forte na sua mente, um sofisma que você não consegue vencer. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Leve os seus pensamentos. Eleve os seus pensamentos em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá em Provérbios 3:13, olha o que diz ali. Quando nós achamos isso, amados, nós conseguimos, então, realmente seguir uma direção para a nossa vida. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Pode continuar. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas são de paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Do que ele está falando aqui? Sabedoria. Se você buscar a sabedoria, se você reter a sabedoria, se você realmente for uma pessoa inteligente, você vai ver que a sabedoria é o que vai te manter no caminho do Senhor. Você vai saber discernir, você vai saber separar, você vai saber que é melhor seguir uma direção do que você seguir aquilo que realmente você acha que deve fazer. Quantos talvez aqui, já em algum dia, já foram lá, fizeram um curso, pagaram o curso, seja presencial ou online, mas nunca fez o que o curso disse ou o que disseram no curso, não é? Por quê? Mas não pagou? Não investiu tempo? Não isso, não aquilo? Pois é. Mas eu não achava que era assim, eu não pensava. Mas é difícil. Essas são
as desculpas e as justificativas que a gente vai dando nessa vida para não chegar onde a gente quer chegar. Querido, dessa vida tudo é difícil. Tudo é difícil. Tanto que Jesus falou assim, que é por esforço que nós vamos herdar o reino dos céus. Você vai ter que se esforçar. Primeiramente, vencendo a si mesmo. Primeiramente, rompendo com toda a tradição. Primeiramente, desconstruindo muita coisa que você acreditava, para entender que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Para você, de fato, entender que confiar em Deus é melhor do que confiar no seu próprio braço. Mas para isso, você precisa se determinar. Você precisa ter disposição, vontade, você precisa realmente acreditar. E eu digo para você, querido, você não perde nada em obedecer a Deus, bem pelo contrário, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ser uma pessoa que vai ser mais feliz. Então, o problema é que as pessoas não querem sabedoria. O problema é que as pessoas não querem adquirir sabedoria. Oséias fala isso, o meu povo perece porque falta. Ouve, mas não quer praticar. Tiago falou isso, eu acho que é Tiago 1:22, coloca ali se eu estou certo ou não. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quem faz isso, ele diz, que está se enganando. Como a gente se engana na vida, sim ou não? Quanta coisa, querido. Quanta coisa você já podia ter resolvido na sua vida, mas por uma teimosia, por um orgulho, você não resolve, hein? Quanta coisa. Hoje eu aprendi muitas vezes a dar ouvido para minha esposa. Hoje, inclusive, ela me falou, me deu uma direção, e eu segui o que ela disse. E foi bom para mim. Foi bom. Porque às vezes a gente não tem todas as respostas. Mas, falando agora de homens, o homem às vezes quer ter a última palavra, porque é o homem, né? Mas entenda algo, a mulher sábia, não a sabiá que acha que sabe tudo. Né? A mulher sábia, ela sabe chegar com jeito no marido, ela sabe conduzir as coisas. Quando a gente inverte os papéis, o que acontece? Vai dar falta, vai dar problema. E papéis invertidos não funcionam. A gente tem visto isso cada vez mais na nossa sociedade. Cada vez mais isso tem crescido. Então, para mim finalizar, põe agora Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Entenda uma coisa, meus amados. Se você não segue a direção, você está no caminho do fracasso. Se você é uma pessoa que não costuma seguir direção e instrução, você está a caminho do fracasso. Mas graças a Deus que Ele diz, lembra-te, pois, de onde você caiu, e arrepende-te, e volta então à prática das primeiras obras. E se não fizer isso, o Senhor diz, eu venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso você não... O louvor pode subir, por favor? Caso você não se arrependa, caso você não olhe para si, caso você não aceite a direção, caso você não creia no Senhor, caso você não seja humilde, caso você permita que a soberba ela reine e o orgulho ele te domine.